Eu entrei agora na sua história. Cheguei com autoridade. E não foi à toa que essa mensagem encontrou você neste instante. É que o céu está em movimento. E quando eu me levanto para agir, não existe força contrária capaz de impedir. O que está acontecendo aqui agora é maior do que um simples momento de reflexão. É uma convocação direta, uma resposta, uma confirmação do que você pediu em silêncio, longe de todos, quando ninguém sabia, mas eu vi. Ouça com atenção, porque neste exato segundo, o milagre com o seu nome já começou a se deslocar na sua direção. E não é algo simbólico, nem figurado. É concreto, real, com data marcada e com um propósito claro: provar que eu nunca te deixei no escuro. Você só precisa permanecer até o fim, porque o que vou te revelar aqui tem o poder de mudar o curso de tudo ao seu redor. Permaneça ouvindo até a última palavra, porque eu mesmo preparei cada linha dessa mensagem para alcançar a parte do seu coração que ninguém mais alcança. E enquanto você escuta, compartilha, comenta e se inscreve para continuar recebendo aquilo que o céu ainda vai te revelar, saiba, essa atitude de fé vai ser contada nos céus como confiança. E quem confia, vê o milagre se manifestar. Agora, respira fundo, porque eu tenho algo para te entregar agora. Não é mais uma mensagem, é um decreto, uma intervenção divina que você não esperava, mas que chegou porque eu sou o Deus que não falha. Eu sei exatamente o que tem tirado o seu sono. Você cuida de tanta gente, coloca a vida dos outros na frente da sua, silencia a dor para não preocupar ninguém. Aguenta firme porque não quer ver ninguém desmoronar. Mas eu vi quando você sentou à beira da cama, sem forças, tentando entender onde tudo isso vai dar. Eu vi você perguntando, em pensamento, se vale a pena continuar desse jeito. E é por isso que eu te digo agora, vale, porque tem um milagre vindo com o seu nome. E esse milagre não é genérico, é personalizado. Ele foi forjado nos bastidores do meu reino, cravado com a data de hoje. Eu esperei o momento certo, porque eu nunca me atraso. Eu chego quando ninguém mais tem esperança, como fiz com Lázaro, para que fique claro, quando eu apareço, o impossível perde a força. Você está sustentando mais coisas do que pode carregar sozinho. Problemas que não foram causados por você, mas que recaem sobre seus ombros como se fossem seus. Cuida de um familiar doente, de um filho em crise, de contas que parecem nunca fechar. Mas deixa eu te dizer uma coisa com toda a autoridade que me foi dada. Você não foi criado para quebrar. Você foi levantado para resistir. E o que vem agora é um reforço dos céus. Há um mover acontecendo invisivelmente nesse exato momento, deslocando situações, quebrando resistências, silenciando vozes de acusação e fechando portas que estavam abertas para a destruição. Eu já coloquei anjos ao seu redor. Já decretei o fim daquilo que parecia não ter solução. Não é coincidência você estar ouvindo isso agora. Há dias em que tudo parece silencioso, e você até se pergunta se eu ainda estou vendo. Mas eu nunca deixei de agir. O que parecia silêncio, na verdade, era a construção do cenário perfeito para a sua virada. Não há nada que escape dos meus olhos. Aquela injustiça que você engoliu calado, eu vi. A maldade disfarçada de preocupação, eu pesei no meu julgamento. E o que está vindo aí não é apenas um milagre, é uma reparação. É um tempo novo, onde tudo o que foi usado contra você vai se tornar testemunho de vitória. Vai chegar gente perguntando como foi que tudo mudou tão de repente. E você vai dizer, foi Deus, porque ninguém mais seria capaz. Muitos te subestimaram porque você não vive gritando suas dores. Outros te julgaram porque você escolheu não expor sua batalha. Mas eu conheço o que há por trás do seu silêncio. E é exatamente por isso que eu escolhi esse dia para te lembrar. Eu sou o Deus que entra nas histórias silenciosas e transforma o invisível em evidência. Ninguém mais vai conseguir negar o que eu vou fazer por você. Esse milagre tem o seu nome. Não foi encomendado por outro, não foi desviado, não foi roubado.
Ele foi separado, embalado com graça, e agora está a caminho. Você pode até não ver ainda, mas eu já liberei, porque você chegou no limite, e no limite, eu sou socorro. Eu sou a mão que levanta, a palavra que renova, o sopro que reacende. Há ciclos sendo encerrados neste instante. Pessoas que pareciam fundamentais vão se afastar, não porque você falhou, mas porque eu preciso esvaziar alguns espaços para caber o novo. Tem ambientes que já não suportam mais a unção que estou liberando sobre você. Tem relações que estagnaram e a sua caminhada precisa de movimento. Não tenha medo do que está saindo da sua vida, porque tudo o que permanece sem eu ter enviado, atrasa. Mas tudo o que vem das minhas mãos, impulsiona. Você precisa confiar, mesmo quando doer, mesmo quando parecer perda. Não é perda, é podadura. E toda árvore que eu podo cresce mais forte, mais frutífera, mais bonita. Você vai entender tudo muito em breve. Aquilo que hoje parece um caos vai se alinhar. Eu estou costurando detalhes invisíveis, movendo corações, tocando em lugares que você nunca conseguiria alcançar por conta própria. Porque o que eu estou fazendo vai além da lógica, além do natural. Vai haver cura, sim. Vai haver reconciliação, sim. Vai haver restituição. E o tempo perdido será devolvido com juros de graça. Aquela enfermidade que parecia sem controle já foi confrontada pela minha autoridade. Aquela situação que te tirava a paz já está sob o meu domínio. E você vai perceber que aos poucos tudo começa a mudar. Não como quem tenta consertar o que está quebrado, mas como quem faz tudo novo. Não confunda o tempo do silêncio com a ausência da promessa. Porque eu costumo trabalhar nos bastidores enquanto todos acham que nada está acontecendo. E quando menos se espera, eu apareço com provas, com resultados, com transformações tão visíveis que ninguém poderá negar. Eu estou reescrevendo sua história com detalhes que vão surpreender até você. As portas que pareciam seladas com correntes estão sendo abertas agora, porque eu sou aquele que tem a chave de Davi. Abro e ninguém fecha. Fecho e ninguém abre. E a porta que estou abrindo hoje sobre você não é só para você passar. É para você atravessar levando outros contigo. É para marcar gerações. Você sabe o quanto já segurou firme. O quanto permaneceu em pé mesmo quando tudo ao redor ruía. O quanto segurou lágrimas em reuniões, em filas de hospital, em noites solitárias. O quanto respondeu com calma quando a vontade era gritar. E agora, eu estou liberando sobre sua vida um tempo de justiça. Não justiça humana, que é limitada e falha, mas a minha justiça, que é perfeita e vem carregada de paz. Você vai dormir melhor, vai andar mais leve, vai sorrir sem esforço, porque eu estou removendo pesos espirituais, amarras emocionais, vozes de condenação, olhares carregados de julgamento. Estou limpando o ambiente para que você respire alívio, para que o ar volte a circular na sua alma. Essa é a hora. Você esperou muito, suportou além do que podia, e agora o milagre chegou. É hoje. Não foi adiado, não está pendente, não foi esquecido. Você não foi esquecido. Você foi lembrado, escolhido, visitado. O que eu preparei vai causar impacto não só em você, mas em todos à sua volta. Pessoas vão glorificar o meu nome por causa do que eu fiz na sua vida. Por isso, compartilhe essa palavra. Leve essa mensagem adiante. Isso é semente. E quem planta fé, colhe milagres. Se inscreva, permaneça conectado com o que estou liberando, porque ainda tem revelações para chegar. Essa é só a primeira parte. O céu está em movimento, e você vai ser testemunha ocular do que acontece quando o céu invade a terra. Você não precisa mais se esconder por trás do sorriso educado que ninguém percebe que está cansado. Eu conheço o que passa pela sua mente quando a casa se silencia e a rotina finalmente desacelera. Sei como o corpo permanece de pé, mas a alma anda sentada, exausta, olhando para dentro como quem espera uma resposta que nunca chega. Mas hoje, algo muda, porque eu cheguei. E quando eu chego,
o cansaço cede espaço para a esperança. Não aquela esperança frágil, feita de palavras vazias, mas a esperança viva, que se apoia na certeza de que aquilo que eu prometo, eu cumpro. Você se acostumou a colocar os outros em primeiro lugar. Aprende a administrar dores que não comentou com ninguém. Segue em frente com coragem, mesmo quando tudo em volta te chama para desistir. Mas eu, que observo os bastidores da sua caminhada, digo: você vai colher frutos de tudo o que suportou em silêncio. O tempo da espera não foi em vão. Tudo o que parecia demorado, agora se encaixa como parte de um plano maior. E o que estava travado, destrava. O que parecia impossível, se realiza. Eu estou gerando uma resposta que vai ecoar por gerações. Enquanto tantos buscavam apenas explicações, você me buscou. E isso mexeu com os céus, porque eu honro quem me coloca como prioridade mesmo sem entender tudo. Não foi em vão quando você disse amém com a voz embargada. Não foi em vão quando você segurou o coração com as duas mãos para continuar orando por aqueles que pareciam não merecer. Eu vi. E hoje, com autoridade divina, eu declaro que os ventos começam a soprar a seu favor. Não é apenas uma mudança de fase. É uma virada espiritual, uma restauração visível, um novo capítulo que começa agora. Tem gente que te olhou como quem espera a sua queda. E há situações em que parecia que você já havia caído. Mas eu venho te levantar de forma tão nobre, tão inesperada, que até os que duvidaram vão reconhecer que foi a minha mão. Porque eu não compartilho a minha glória com ninguém. Aquilo que vou fazer é assinatura celestial pura. E quem vê de fora vai saber. Isso não foi sorte, foi intervenção. Então guarda isso dentro de você como uma âncora. O que vem aí tem o meu selo. É milagre com endereço, e ele já sabe onde pousar. A ansiedade que tenta tomar conta das suas manhãs já não terá mais lugar. Porque estou substituindo a confusão por direção. Estou abrindo clareiras no meio das incertezas. Você não vai mais acordar com o peito apertado, nem terminar os dias com a sensação de que nada mudou. Eu sou o Deus que muda a paisagem em um piscar de olhos. Hoje, eu mudo a sua. Não pela sua força, mas pela minha graça. Porque não é mérito, é misericórdia. E a minha misericórdia é nova, é viva, e está sendo derramada sobre você agora. Já não é hora de se esconder entre as preocupações diárias como quem se esquece de si mesmo. Você tem carregado mais do que deveria, e eu não te criei para viver sobrecarregado. Estou agora mesmo tirando pesos invisíveis dos seus ombros. Aquela culpa antiga, aquela cobrança que se impôs, aquele medo do que pode acontecer com quem você ama. Nada escapa das minhas mãos. A sua casa está cercada. A sua história está sendo protegida. E os seus estão sob os meus olhos. Nenhum mal vai prevalecer onde eu coloco a minha presença como escudo. Agora pare um instante e escreva nos comentários: eu confio no agir de Deus na minha história. Isso não é apenas uma frase. É uma declaração de fé. E o que você declara com fé se transforma em realidade. Lembre-se do que está escrito em Isaías 43:19. Eis que faço uma coisa nova. Agora está saindo a luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Está acontecendo agora. Você pode não ver o fim, mas eu já vi. E o fim é bom porque vem das minhas mãos. Muitos ao seu redor estão inquietos, inseguros. Mas você vai caminhar em paz, mesmo que o ambiente ainda não tenha mudado completamente. A diferença será o que há dentro de você. Eu estou reconstruindo por dentro para que quando chegar o que estou preparando por fora, você esteja pronto. Eu não te moldo com pressa. Eu lapido com propósito. E tudo o que pareceu atraso, na verdade foi preparação. Quando as coisas chegarem, não te surpreenderão. Te confirmarão. Você vai olhar e saber. Era isso. Era esse o tempo. Era esse o milagre. Era esse o mover. Os momentos em que você pensou que estava sozinho foram os momentos em que eu estive mais perto. Você não percebeu, mas cada detalhe foi conduzido com precisão. Aquela resposta que parecia nunca vir.
Aquela porta que se fechou sem explicação. Aquela situação que te afastou de algo que parecia bom. Tudo foi parte de um plano maior. Eu nunca erro. E mesmo quando você sente que está andando em círculos, eu estou te conduzindo ao centro da minha vontade. Um lugar onde a paz é constante e a provisão é abundante. Prepare-se para ser surpreendido. Prepare-se para ouvir notícias que vão te fazer agradecer com lágrimas de alívio e não de dor. Porque eu estou fazendo tudo novo. Restaurando o que foi ferido. Reconstruindo o que parecia irreparável. Eu não volto atrás quando decido abençoar. E eu já decidi. Nada vai impedir. Nem palavras contrárias, nem invejas ocultas, nem setas lançadas no escuro. Eu sou escudo ao seu redor, sou muralha que não se quebra, e estou movendo céus e terra em seu favor. É promessa, e as minhas promessas não voltam vazias. Você achava que era o fim de algo, mas é o recomeço de tudo. Estou tirando você da margem e colocando no centro do que preparei. Há situações que pareciam finais definitivos, mas eu sou especialista em ressuscitar aquilo que disseram estar morto. Eu sou o mesmo que chamou Lázaro para fora. E hoje, chamo o seu milagre para fora também. Ele não ficou preso na pedra do tempo nem sepultado pelas dúvidas. Ele está vivo, pulsando e prestes a se manifestar diante dos seus olhos. Se você puder sentir agora, há um ambiente sendo transformado. A atmosfera à sua volta começa a responder ao que o céu já decretou. O que era desespero vira direção. O que era dúvida vira certeza. O que era dor vira testemunho. E o que você achava que nunca viveria está mais perto do que imagina. Você não vai apenas sobreviver, vai florescer, vai impactar vidas com a história que eu estou escrevendo com as próprias mãos. Porque ninguém entende tanto de reconstrução quanto eu. E ninguém é capaz de te levantar do jeito que eu faço. Não despreze os pequenos sinais. Eu costumo começar grande com gestos pequenos. Aquele telefonema inesperado, aquela paz que invade sem motivo, aquele reencontro que parece acaso. Nada é acaso quando eu estou envolvido. Eu sou detalhista. Cuido das minúcias com zelo. E o que você está prestes a viver é fruto desse cuidado. Já começou. O milagre já foi liberado. E mesmo que você ainda esteja cercado por problemas, saiba, há um propósito operando acima do caos. E esse propósito é bom, é perfeito, é meu. Você já percebeu como tudo começa a se organizar quando você silencia e me escuta? É no meio da quietude que eu falo mais alto. E é nesse espaço de confiança que eu me revelo. Não tente controlar o que só eu posso ordenar. Apenas confie. Eu estou te guiando com amor e firmeza. Estou removendo o que não te serve mais, mesmo que você ainda ache necessário. Porque eu enxergo o que você não vê. E tudo o que deixo sair da sua vida tem um motivo eterno. Está doendo? Eu sei. Mas é cura. E cura verdadeira às vezes começa por um corte preciso. Nada será desperdiçado. Nenhum momento de dor. Nenhuma oração feita com voz baixa. Nenhuma semente de bondade que você plantou. Tudo vai voltar como colheita. Tudo será transformado em graça. E quando você menos esperar, estará contando com alegria aquilo que hoje ainda parece confuso. Porque eu sou especialista em transformar dias difíceis em testemunhos gloriosos. E não apenas por você, mas por aqueles que andam ao seu lado, os que observam sua fé, os que se inspiram na sua firmeza. Eles também verão a minha glória refletida na sua vida. Eu conheço o cansaço que vem de noites mal dormidas, preocupações com filhos, com pais, com dívidas, com diagnósticos. Sei o quanto você gostaria de resolver tudo com um estalar de dedos. Mas confia em mim. A sua função é crer. A minha é fazer. Eu não deixo promessas pela metade. O que comecei, vou completar. E o que eu prometi, vai acontecer. Você não vai terminar essa caminhada no mesmo lugar em que começou. Há crescimento, há expansão, há cura vindo em sua direção.
e nada do que foi dito contra você vai prevalecer. Agora escreva mais uma vez nos comentários com fé: eu estou vivendo o sobrenatural de Deus, porque você está mesmo. E essa fé está gerando movimento. Lembre-se de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo, até o que você não entende, coopera. Até o silêncio, até a espera. Tudo faz parte. E agora você começa a ver a obra sendo revelada. A tela está sendo desvendada, pincel por pincel, cor por cor. E no final, será linda. Porque foi eu quem pintei. Eu não me enganei ao escolher você. Cada lágrima silenciosa, cada renúncia, cada vez que você segurou a fé com os dedos trêmulos, tudo isso me chamou a atenção. Há uma glória sendo preparada exatamente nesse terreno onde você mais se sentiu esquecido. Não é coincidência que o cenário mais desafiador da sua vida se tornou também o mais fértil. Estou te plantando mais fundo porque pretendo te levantar mais alto. O milagre com o seu nome está sendo ativado nesta exata hora. Você já percebeu como algumas promessas pareceram adormecer com o passar do tempo? Eu te digo que nada do que eu liberei sobre a sua vida ficou adormecido sem razão. Assim como a semente precisa de tempo para romper a terra, eu precisei trabalhar o invisível antes de revelar o visível. O milagre não está chegando tarde, ele está chegando pronto. Porque o que vem de mim nunca chega pela metade, nunca chega frágil. Chega completo, poderoso e carregado de propósito. Muitos olharam para você e viram apenas o exterior. Avaliaram sua força pelos sorrisos que ofereceu. Mas eu, que olho o coração, vi os momentos em que tudo dentro de você clamava por alívio. E hoje, com ternura e autoridade, eu declaro: a estação do alívio começa agora. Onde antes havia peso, haverá leveza. Onde havia confusão, virá clareza. Onde a dor era companhia constante, entrarei com cura. O céu decidiu se manifestar na sua história, e não há quem possa impedir. Você não é invisível para mim. Sua fidelidade, mesmo nos dias cinzentos, me honrou. Você se manteve no caminho quando teria motivos para desistir. E essa permanência não passou despercebida. Estou liberando sobre você um favor sobrenatural, algo que não será entendido por quem vive apenas do natural. Estou alterando diagnósticos, redirecionando relacionamentos, corrigindo distâncias que pareciam definitivas. Porque onde a minha mão toca, a transformação é inevitável. Hoje eu venho como pai que vê, que acolhe e que age. Não apenas com palavras, mas com atitudes celestiais. Estou visitando sua casa, tocando em quem você ama, renovando sonhos esquecidos. Há algo acontecendo nos bastidores do tempo, algo que você ainda não vê, mas que vai mudar a atmosfera da sua vida. Você foi marcado para um tempo novo, e esse tempo não será de lamento, será de colheita. Porque o solo foi regado por orações sinceras, e o céu nunca é indiferente à sinceridade. Se nesse instante você sente um calor diferente no peito, é porque eu estou te tocando. Estou arrancando preocupações pela raiz. Você não está mais sozinho nesse cuidado diário com quem depende de você. Há uma força sendo liberada sobre o seu físico, uma coragem sendo restaurada no seu emocional. Você que achava que não teria mais forças, vai perceber que está se levantando com uma energia que vem do alto. A unção que liberei sobre a sua vida hoje vai renovar sua resistência. Escreva com fé nos comentários: a resposta de Deus chegou ao meu endereço. Esta não é apenas uma frase, é uma liberação de fé. É o começo de algo novo. E lembre-se do que diz Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Esse futuro começa a ser construído com novos tijolos hoje. E nada do que tentaram destruir será permanente, porque eu mesmo me encarrego da reconstrução.
Não é mais tempo de sobreviver, é tempo de florescer. Estou derramando sobre você uma estação de florescimento espiritual e emocional. Onde parecia haver apenas terra seca, novos frutos vão brotar. Relacionamentos desgastados receberão novo vigor. Lares fragmentados serão restaurados. Cicatrizes emocionais serão curadas em camadas tão profundas que até você ficará admirado. Porque eu não apenas curo, eu restauro. E onde o mundo viu dano, eu vejo oportunidade para mostrar minha glória. Você orou pelos seus. Intercedeu quando ninguém mais acreditava. E agora, estou respondendo. Aquele parente distante, aquele filho rebelde, aquela situação que parecia sem retorno, todos esses detalhes estão sob o meu controle. Eu entrei na história da sua família. E quando eu entro, não saio sem deixar marcas. Marcas de amor, de milagre, de redenção. Aguarde o som de boas notícias. Ele já começou a se formar no céu, e logo será ouvido na terra. A rotina te ensinou a disfarçar dores, mas hoje eu exponho o invisível para curar. Estou curando dores que começaram há anos. Algumas que você nem lembrava mais, mas que ainda influenciam decisões. Estou restaurando o seu valor, trazendo de volta a voz que foi silenciada por decepções. Você não será mais alguém que vive em função dos outros, esquecendo de si. Eu estou te colocando no centro da minha vontade, e ali, há dignidade, há afeto, há paz verdadeira. Quando você olha para trás e se pergunta como chegou até aqui, saiba, foi eu quem sustentou cada passo. Não foram coincidências, nem apenas sua força. Foi proteção, foi graça, foi livramento disfarçado de atraso. Agora, aquilo que estava sendo preparado em silêncio será exposto em forma de milagre. Você vai reconhecer o tempo novo pelo modo como sua alma vai respirar. Vai sentir que algo mudou mesmo antes das evidências, porque o espírito antecede o natural, e ele já está operando. As pressões do cotidiano quase te fizeram esquecer que você tem um propósito. Mas hoje eu te reposiciono, não como alguém que apenas existe, mas como alguém que influencia. Você não vai apenas sobreviver à tempestade, vai dançar na chuva, porque sabe quem está no comando. Eu sou a base que não se move. E sobre essa base, sua vida será erguida com firmeza. Os ventos virão, mas não te derrubarão. As vozes se levantarão, mas não te calarão. Eu te firmei com propósito. Em meio aos desafios da idade, das mudanças no corpo, das incertezas sobre o futuro, você tem sido fiel. E por isso, hoje eu te digo, eu cuido de cada detalhe. O coração que teme pelo amanhã pode descansar. O tempo não é seu inimigo. Ele é ferramenta nas minhas mãos. E tudo o que parecia perdido no passado será restaurado no presente com um brilho ainda maior. Porque eu sou o Deus que redime o tempo, que cura o corpo e que renova o vigor. Você vai se surpreender com sua própria força. Você carregou histórias nas costas, foi apoio para tantos, e agora é a sua vez de ser cuidado. Estou enviando recursos, pessoas, sinais. Estou quebrando ciclos de abandono e liberando sobre você uma estação de companhia verdadeira. A solidão que tentou tomar espaço será substituída por comunhão. A escassez que habitava algumas áreas será trocada por abundância. Eu estou cuidando de cada canto da sua vida. E onde faltava sentido, estou derramando propósito. Enquanto você ouve esta mensagem, o céu trabalha. Eu não dependo do tempo terrestre para agir. O que para você é demora, para mim é construção. Estou moldando tudo com precisão. O lugar da sua dor será também o altar do seu testemunho. Não porque você mereça sofrer, mas porque eu transformo dor em glória. A marca que hoje arde, amanhã será lembrança de superação. E não será por força, nem por mérito humano. Será pelo meu espírito. Há promessas antigas que começarão a se cumprir em sequência. Como peças de dominó, tudo começará a se encaixar. Você verá portas se abrindo em lugares onde antes só havia muros. Verá possibilidades surgirem onde só existia negação. Não será ilusão.
será confirmação, porque o que eu prometo, eu sustento. O que eu inicio, eu completo. E o que eu declaro, acontece. Sua confiança será justificada, e o seu nome será mencionado em ambientes de honra. Agora, com sinceridade, escreva nos comentários: Deus está reconstruindo tudo em mim. Porque está mesmo, e tudo o que é reconstruído por mim se torna mais forte, mais belo, mais duradouro. Lembre-se de Salmos 126:5. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo cegarão. Você está prestes a colher o que foi plantado com fé. Cada passo, cada gesto de confiança, cada oração tímida que subiu como perfume aos céus. Tudo está registrado. E eu sou fiel para responder. A sua história tem páginas que muitos não conhecem. Capítulos escritos com dores escondidas, decisões difíceis e noites em que você não teve a quem recorrer. Mas eu estive ali, em cada linha que ninguém leu, observando como você resistia mesmo quando tudo ao redor gritava desistência. Hoje eu te afirmo com clareza: nenhuma dessas páginas será esquecida. Estou transformando sua jornada em testemunho. O que começou como luta silenciosa será lembrado como vitória visível e incontestável. O que parecia estagnado na sua vida está sendo movido com precisão. Há engrenagens celestiais girando a seu favor. Relacionamentos que adoeceram por mágoas estão sendo tocados por reconciliação. Feridas emocionais que foram abafadas por tantos anos estão sendo tratadas com cuidado. E você não vai mais caminhar tentando esconder o que viveu. Eu sou especialista em transformar dores ocultas em histórias que curam outros. Você não sofreu por acaso. A propósito, até nos seus silêncios. Você aprendeu a conviver com ausências, com promessas quebradas e com omissões de quem deveria estar ao seu lado. Eu conheço esse vazio que se forma quando quem amamos não corresponde. Mas eu também conheço a capacidade que você desenvolveu de seguir mesmo assim. Agora é tempo de restauração. Não apenas de relacionamentos, mas da sua identidade. Estou devolvendo a você aquilo que foi tirado sem aviso. A paz, o valor, o amor próprio. Tudo volta ao lugar quando eu entro com cura. O cenário que parecia fechado se abrirá diante dos seus olhos. Estou liberando acesso a portas que você nem sabia que existiam. O que era bloqueio será ponte. Aquilo que antes te afastava, agora te aproximará do que preparei. Você vai sentir isso em detalhes. No ambiente, nas conversas, nas mensagens inesperadas. Porque onde eu estou, os detalhes falam. E eu estou neste momento redesenhando caminhos. O tempo da espera foi uma incubadora para sua preparação. Agora é tempo de avanço. Quando as noites forem longas, lembre-se: eu trabalho enquanto você descansa. As respostas mais poderosas não vêm pela força, mas pela entrega. E é isso que você está fazendo agora. Você tem permitido que eu conduza, e essa confiança está abrindo os céus. Muitos tentaram te convencer de que era tarde demais. Mas eu sou o dono do tempo. E para mim, nunca é tarde. Quando eu decido agir, a história recomeça do ponto onde parecia ter acabado. E recomeça com glória maior. Você nunca foi um peso para mim. Eu me alegro em te carregar nos momentos em que suas forças falham. Eu me orgulho de você, não pelas vezes que acertou, mas pelas vezes que confiou mesmo sem entender. Eu sei o quanto tem sido difícil manter a fé com tantas dúvidas ao redor. Mas veja, sua fé não está sendo ignorada. Ela está sendo honrada. Neste momento, há anjos designados para trazer alívio. Eu estou tocando no que você não pode resolver. Estou tomando para mim o que era dor sua. Respire fundo agora. O ar que entra nos seus pulmões é sinal de que ainda há promessa. Se eu ainda te mantenho de pé, é porque o que tenho para fazer ainda não terminou. Você não perdeu o tempo. Você foi guardado no tempo certo. Eu não atraso. Eu preparo. E hoje, esse preparo se transforma em cumprimento. Cada semente de confiança lançada até aqui começa a brotar. Você vai ver com seus próprios olhos
aquilo que antes só conseguia imaginar com fé. Escreva com fé nos comentários: Deus está restaurando tudo em minha história. Isso é mais do que palavras. É um ato de fé que muda atmosferas. E guarde em seu coração Isaías 61, 7. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Eu sou o Deus que restitui, e a restituição que começa hoje será visível até para quem não acreditava que você se reergueria. Porque eu sou fiel, e onde há fidelidade, há honra. Você não será mais a última escolha, não será mais quem assiste à felicidade dos outros sem viver a própria. Estou te reposicionando para viver aquilo que sempre sonhou, mas achava ser demais para você. Você não sonhou errado. Apenas estava fora do tempo. Agora tudo se alinha, os caminhos se abrem, e os sonhos que pareciam distantes começam a se manifestar com clareza. Há um novo sabor na sua jornada, um sabor de recomeço, de esperança restaurada, de promessa cumprida. Eu vi quando disseram que você sonhava alto demais. Eu vi quando tentaram diminuir sua fé com argumentos frios. Mas a fé que você manteve mesmo tremendo, me tocou. E agora eu respondo não só com palavras, mas com provas. Você verá, com os próprios olhos, o que eu sou capaz de fazer por quem crê. E não será algo isolado. Será uma sequência de intervenções que vão confirmar tudo o que eu disse. Você não vai apenas ouvir falar. Vai viver o milagre que leva o seu nome. A preocupação com o amanhã tem sugado sua alegria no presente. Mas eu vim te libertar dessa angústia. O amanhã me pertence, e eu já o preparei com paz. O que você precisa hoje é confiança. A provisão está sendo liberada. A cura está em movimento. A resposta está a caminho. Não perca o momento presente preocupado com o que ainda nem chegou. Estou aqui agora garantindo que nada te faltará. Porque quem me tem, tem tudo. Até quando parece não ter nada. Aqueles que te abandonaram não estavam preparados para ver o que eu faria. E por isso eu permiti a separação. Há bênçãos que só podem acontecer na ausência de certas pessoas. Você precisava de espaço para florescer. E hoje, floresce. Sem medo, sem amarras, sem culpa. Floresce porque é tempo de plenitude. O que antes era escassez agora será abundância. Não apenas material, mas emocional, espiritual. Você vai sentir que o vazio foi preenchido por algo muito maior do que esperava. A cada amanhecer, você será renovado com uma força que não vem do mundo. Uma força que nasce do espírito. Os dias que antes eram pesados se tornarão leves. As tarefas que antes te drenavam se tornarão oportunidades de gratidão. Porque eu estou mudando sua perspectiva. Quando o coração muda, tudo muda. E o seu está sendo tocado com amor e verdade. Você não está mais sozinho nessa estrada. Eu ando com você. E onde eu caminho, não há sombra de abandono. Você achava que não tinha mais espaço para recomeços. Mas eu estou abrindo espaço dentro de você. Espaço para esperança, para novos projetos, para reconciliações. Eu estou restaurando seus vínculos mais profundos. Aquele abraço que você deseja, aquela palavra que você precisa ouvir, aquele gesto de afeto que ficou suspenso no tempo. Tudo isso está voltando ao lugar certo. Porque eu sou o Deus que une o que foi separado. E o que eu uno, ninguém desfaz. Você será canal de cura para outros. O que você viveu não será em vão. Estou te capacitando com sabedoria, empatia e autoridade espiritual. Haverá dias em que sua simples presença será suficiente para acalmar corações aflitos. Porque onde eu opero, há paz. E essa paz agora transborda em você. Vai alcançar sua casa, seus amigos, até quem não te entende. Porque quando eu mudo um, eu alcanço muitos. E você será ponte, semente, farol em meio à escuridão. Não se preocupe com os dias difíceis. Eles não duram para sempre. São apenas capítulos. E o livro da sua vida está sendo escrito com enredo de redenção. Eu estou transformando erros em lições, fraquezas em forças e desertos em jardins. Você não será lembrado pelo que sofreu, mas pelo que superou.
a sua vida será referência de superação. E isso não virá com esforço, mas com graça, porque o que vem de mim não é pesado, é leve. E hoje essa leveza te alcança. Ainda que muitos tenham se esquecido do que você fez, eu não esqueci. Cada gesto de bondade, cada perdão concedido, cada palavra de apoio dada mesmo quando você precisava de apoio, tudo foi registrado no meu livro. E agora, chega o tempo da recompensa. Não espere reconhecimento humano. Espere o que eu tenho preparado. Porque quando eu retribuo, é sempre maior, mais justo, mais eterno. Você será surpreendido pela forma como a minha fidelidade se manifesta. Agora, pare por um instante e escreva: minha vida está sendo reconstruída pelas mãos de Deus. Isso é mais do que fé, é profecia. E como diz Filipenses 1:6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Você não está sendo abandonado no meio do processo. Eu estou te conduzindo até o fim. E o fim será melhor do que o começo, porque comigo sempre termina em glória. E a glória que começa a brilhar hoje vai iluminar tudo ao seu redor. Você já segurou o mundo com as mãos trêmulas, tentando proteger todos à sua volta enquanto sentia seu próprio chão se abrir. Quantas vezes sorriu por fora e se calou por dentro, temendo que sua dor atrapalhasse a caminhada de quem você ama. Mas agora, ouça com atenção. Você não precisa mais fingir que está bem para continuar. Eu estou restaurando cada área da sua vida que se desgastou pelo excesso de entrega. Porque o que você faz por amor, eu recompenso com graça. Não foi fácil chegar até aqui. Você lutou contra palavras que feriram, decisões que não estavam sob seu controle e perdas que deixaram espaços silenciosos demais. Ainda assim, você seguiu. E o céu tomou nota, não apenas da sua força, mas da sua fidelidade. Porque mesmo com tantas razões para parar, você continuou confiando. Hoje eu declaro, esse tempo de resistência termina e começa um tempo de repouso. Não um repouso de desistência, mas de paz verdadeira. Quando tudo parecia parado, eu estava organizando. Quando parecia que nada acontecia, eu alinhava peças no invisível. Não há um segundo sequer em que sua vida tenha estado fora da minha supervisão. Mesmo nas estações mais silenciosas, eu estava presente. E agora que tudo começa a emergir, você vai entender por que algumas portas demoraram a se abrir. Eu te poupei de atalhos que te levariam a lugares errados. E estou agora te conduzindo por um caminho que vai te sustentar com firmeza. Existe um mover acontecendo dentro de você. Não é apenas esperança. É renascimento. É como se uma nova visão se acendesse nos seus olhos, como se você começasse a enxergar o que sempre esteve perto, mas encoberto pelo peso da dor. Esse novo olhar não vem de fora, vem do meu espírito. É ele quem está tocando na sua consciência, clareando seus pensamentos, trazendo entendimento sobre coisas que antes pareciam confusas. O que era neblina, agora é luz. O cuidado que você ofereceu a tantas pessoas está voltando como colheita. Cada gesto de amor, cada oração feita sem que ninguém soubesse, cada renúncia silenciosa em favor de alguém. Eu vi tudo. E o meu princípio é imutável. O que se planta em verdade, colhe-se em bênção. Você semeou fidelidade, e agora colherá paz. Semeou entrega, e colherá cuidado. Eu sou o Deus que honra o coração que ama com sinceridade, mesmo quando o retorno não vem de imediato. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para amar de novo, para sonhar outra vez, para acreditar no que parecia distante. Eu sou especialista em trazer de volta o que foi perdido, não com repetição do passado, mas com novidade de vida. Estou trazendo de volta o brilho aos olhos, o riso espontâneo, a coragem de tentar mais uma vez. Porque onde meu amor chega, o desânimo não permanece. Estou limpando a poeira da alma e revelando cores que você já não lembrava existir. Você já se questionou se suas orações estavam sendo ouvidas. E eu te digo com clareza, nenhuma delas foi ignorada.
cada clamor, cada sussurro, até mesmo aqueles momentos em que as lágrimas falaram por você, tudo subiu como aroma agradável aos céus. E agora estou respondendo, não com barulho, mas com constância. Você vai perceber que o que antes era preocupação, agora é providência. Eu estou no controle, e tudo ao seu redor será testemunha do que estou prestes a fazer. Se essa mensagem encontrou você, é porque chegou o tempo de viver o sobrenatural. Nada mais será como antes. Há uma nova frequência em sua vida, e essa frequência é celestial. Você vai começar a discernir pessoas, situações e escolhas com mais clareza. Vou te dar sabedoria para decidir, coragem para avançar e paz para permanecer. Onde antes havia dúvida, haverá direção. E cada passo que você der será sustentado pela minha mão invisível, mas poderosa. Agora, escreva com fé nos comentários. Estou vivendo a vontade de Deus. E ao escrever, declare isso sobre a sua casa, sua saúde, sua família. A palavra diz, em Salmos 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Essa entrega está acontecendo agora. Você está se rendendo ao propósito que desenhei desde o princípio. E eu te prometo, o que eu faço, ninguém desfaz. O que eu começo, nenhum obstáculo interrompe. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável. Você não precisa provar mais nada para ninguém. Não precisa justificar suas escolhas, nem explicar os caminhos que eu mesmo tracei. Aqueles que duvidaram da sua força, verão com os próprios olhos o que acontece quando alguém se mantém fiel, mesmo no anonimato. Eu sou o justo juiz, e a sua justiça virá das minhas mãos. Não haverá mais constrangimento. Haverá honra. Não haverá mais silêncio. Haverá canções de vitória. O que foi semente no escuro, agora floresce à luz do dia. Não permita que a dor do passado determine seus próximos passos. Eu sou o Deus que cura traumas, que ressignifica histórias. O que aconteceu não define quem você é. Eu defino. E eu te chamo de restaurado, curado, fortalecido. Há um novo nome sobre você. E esse nome carrega destino, carrega legado, carrega graça. Você não é mais produto da ferida. Você é fruto da promessa. E essa promessa agora ganha forma, ganha voz, ganha vida. Eu mesmo estou conduzindo cada detalhe. Você se preocupou com quem viria depois de você, com quem dependeria da sua força, da sua lucidez, da sua constância. Mas hoje eu te digo, eu cuidarei dos seus, não apenas por agora, mas por gerações. Você será lembrado como alguém que rompeu ciclos, alguém que foi canal de mudança para toda uma descendência. O que você está construindo em oração será morada segura para quem ainda virá. Eu sou o Deus das gerações. E o que começa com você, não termina em você. A força que você precisa não virá de motivação humana. Ela virá do alto. Será renovada a cada manhã, como o orvalho que cobre a terra sem alarde, mas que sustenta a vida em silêncio. Estou soprando vigor sobre você. Seus ossos cansados sentirão leveza. Sua mente sobrecarregada encontrará descanso. Seu espírito abatido será reerguido com louvor. Não haverá mais medo no seu peito. Haverá esperança sólida. Eu estou reconstruindo a base, e toda a estrutura da sua vida se erguerá com segurança. Você vai perceber que onde antes havia falta, agora há provisão. O que era escassez se tornará abundância, e não apenas em recursos, mas em amor, em tempo, em conexões verdadeiras. Estou redirecionando sua vida para um novo lugar, não geográfico, mas espiritual. Você está sendo movido para uma atmosfera onde o que não florescia começará a frutificar. As oportunidades virão com leveza. As portas se abrirão com honra. Os dias cinzentos darão lugar ao brilho da promessa. Os detalhes que te preocupavam estão sendo ajustados. Até aquilo que parecia pequeno aos seus olhos, eu estou corrigindo. Porque eu não deixo rachaduras em obras que são minhas. Você não será uma construção inacabada. Tudo o que comecei em sua vida será concluído com excelência.
E quando olharem para você, não verão apenas alguém que venceu, verão alguém que foi moldado por mim. E isso será visível nos gestos, nas palavras, na maneira como você vive, ama e serve. As memórias dolorosas que ainda insistem em visitar seus pensamentos estão sendo redimidas. Não vou apagá-las, mas vou revesti-las com paz. Você conseguirá lembrar sem reviver, porque o passado não terá mais poder de prender você. A sua história agora caminha em outra direção, uma direção de liberdade, de cura, de propósito. O que antes te definia, agora será apenas uma parte de um testemunho maior. E esse testemunho será semente para que outros também tenham esperança. Você é valioso aos meus olhos, não pela sua performance, mas pelo seu coração. Eu te escolhi não porque você é perfeito, mas porque você é disponível. E a disponibilidade com que você me busca é o que abre as janelas do céu. Continue crendo, mesmo quando não fizer sentido. Continue buscando, mesmo quando estiver cansado. Porque há respostas vindo na contramão da lógica. O que antes era não, se tornará sim. E o que parecia distante, se aproximará com força de milagre. Nada foi em vão, nem as lágrimas contidas, nem os dias silenciosos, nem os gestos pequenos que você achava que ninguém via. Eu vi. E hoje, declaro que tudo isso se transforma em colheita. Você vai tocar com as mãos aquilo que foi prometido. E não será pouco. Será generoso, transbordante, multiplicador. O seu tempo de contenção acabou. Agora é tempo de alargar as tendas, como disse o profeta Isaías. Tempo de se preparar para receber mais do que pediu, porque eu sou Deus de abundância. Agora escreva com fé nos comentários. Minha alma confia no mover de Deus. E lembre-se de Hebreus 10, 23. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Essa fidelidade é o que te sustenta. Não é força sua, é graça minha. E onde há graça, há transformação. Onde há fé, há resposta. Onde há verdade, eu habito. E onde eu habito, milagres se tornam rotina. Há uma unção de consolo repousando sobre você agora. Ela não vem com barulho, mas com presença. Não exige esforço, apenas entrega. E nessa entrega estou desfazendo os nós invisíveis que se formaram com os anos. Traumas não resolvidos, palavras que feriram, expectativas frustradas, tudo isso está sendo cuidadosamente retirado. Eu não ignoro as marcas que você carrega. Eu as honro, porque foram elas que te trouxeram até este momento. E agora, é tempo de cura. Você esperou por uma resposta clara, e eu te trago mais que palavras. Eu te trago direção. Não mais caminhos tortuosos, não mais decisões tomadas na pressão. Estou derramando sobre você sabedoria que vai além da lógica. A partir de agora, você vai sentir o peso da dúvida desaparecer e a leveza da certeza tomar seu lugar. Porque quando sou eu quem guia, até os passos mais silenciosos encontram firmeza. A sua jornada, que parecia solta, agora encontra rumo. Não se preocupe com a opinião dos que não conhecem sua essência. Eu te conheço além do que você mostra. Te vejo além das falhas, além dos tropeços. Eu olho o coração, e esse coração tem resistido com uma força que poucos percebem. Mas eu percebo, e é por isso que você está sendo tocado com um renovo que não vem da terra. É o próprio céu se inclinando para transformar seus dias. Onde havia apenas rotina, haverá propósito. Onde existia apenas sobrevivência, haverá vida plena. Você sentiu medo de ter chegado ao fim. Pensou que não haveria mais retorno, que havia perdido tempo demais. Mas eu te digo, nada está fora do meu alcance. O que você considerou final, eu vejo como começo. E começo bom, com base sólida. Estou reconstruindo sua história com alicerces de fé. Não será uma reconstrução feita às pressas. Será firme, duradoura, embasada na minha palavra. Você nunca mais vai se sentir como alguém improvisado. Sua vida será exemplo de obra completa. Eu compreendo os limites do seu corpo, da sua mente
das suas emoções. Eu vi quando você quis desistir, e mesmo assim decidiu continuar. Esse movimento silencioso de resistência mexeu com o céu. Não porque você se mostrou forte, mas porque você escolheu confiar mesmo cansado. Agora, em troca da sua fidelidade, te entrego descanso. Um descanso que alivia o corpo e acalma a alma. Não apenas uma pausa, mas um estado permanente de confiança. Porque você não está mais sozinho. A sua casa será território de paz, não mais um lugar de tensão, de conflito, de preocupações escondidas. Eu estou entrando nos detalhes da sua rotina, nos cômodos do seu lar, nas conversas familiares. Estou trazendo reconciliação onde houve afastamento, entendimento onde havia gritos, união onde restou silêncio. Você verá com seus próprios olhos que o ambiente ao seu redor começa a respirar leveza. Porque onde eu coloco minha mão, tudo se transforma para melhor. Há um tempo de restituição batendo à sua porta. E não falo apenas de coisas materiais. Estou falando de paz interior, de relacionamentos restaurados, de autoestima recuperada. O que o tempo levou, eu posso trazer de volta multiplicado. O que foi interrompido por frustração, eu posso concluir com vitória. Você será surpreendido pela forma como as peças da sua vida começarão a se encaixar sem esforço. Porque quando o tempo é meu, tudo acontece na velocidade da graça. Deixe que as lágrimas que vêm agora não sejam de dor, mas de alívio. Você carregou fardos que não eram seus por tempo demais. Tentou resolver o que não era para suas mãos resolverem. E hoje, eu tomo esses pesos de você. Coloque tudo diante de mim, sem reservas. Não tenha medo de parecer frágil. A sua fragilidade é espaço para que a minha força se manifeste. E a força que estou liberando agora não será só para você. Ela alcançará os que dependem de você. Escreva com fé. Meu coração descansa na promessa de Deus. Ao declarar isso, você se alinha com o que já foi liberado sobre a sua vida. Lembre-se de 2 Coríntios 12:9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não lute contra a fraqueza, entregue-a. Nela, eu opero com mais intensidade. E o que você vê como limitação, eu vejo como canal. Canal por onde o milagre vai fluir, com precisão, com misericórdia, com beleza. As respostas que você aguarda não virão por meios comuns. Elas virão de forma inesperada, por caminhos que você não imaginava. Estou movendo pessoas, redesenhando planos, alinhando situações que até ontem pareciam perdidas. Eu sou o Deus que traz vida ao que estava seco. E hoje, trago vida a cada área adormecida da sua existência. Você não será mais conhecido pelo que perdeu, mas pelo que recebeu. E o que receber, ninguém poderá tirar, porque virá direto das minhas mãos. Seus pensamentos estão sendo visitados agora. Estou limpando os excessos, os medos infundados, os traumas que impediam você de confiar. O que antes era confusão, agora se torna clareza. Vou te ensinar a ouvir o som do meu espírito no meio do barulho. Vai aprender a discernir o que é meu e o que não vem de mim. Porque onde há direção, há segurança. E você não mais tomará decisões no escuro. Cada escolha sua será guiada pela paz que excede todo entendimento. Você não precisa carregar o que te machuca em silêncio. Eu já entrei nas suas dores mais íntimas. Aquela lembrança que ainda incomoda, aquele olhar que ainda fere, aquela ausência que ainda pesa, tudo isso, eu estou tratando com carinho. Não ignoro o que você sente. Ao contrário, me aproximo para tocar sem machucar, curar sem pressionar, libertar sem expor. Porque eu sou o único que conhece você por dentro, e mesmo assim escolhe te amar com intensidade. A vergonha que você carregou, mesmo escondida, será coberta por honra. Você não será mais lembrado pelo que deu errado. As pessoas que te julgaram vão ver a reviravolta e não vão entender, porque o que estou fazendo não é humano, é divino. Você será colocado em lugares que nunca imaginou alcançar. Não para ser exaltado, mas para ser canal.
canal de compaixão, de sabedoria, de fé viva, e através da sua história, muitos voltarão a crer, muitos reencontrarão a esperança. Mesmo quando você não orava em voz alta, eu ouvia o grito do seu espírito, nenhuma dor interna passou despercebida. Estou tocando nesse ponto agora, trazendo cura profunda, libertando você de culpas que não são suas, arrancando raízes de comparação, inveja e medo que foram plantadas por palavras ditas no passado. Nada disso terá mais domínio, porque quem assume agora o controle da sua identidade sou eu, e quando eu falo, nenhuma outra voz prevalece. Tudo o que parecia pequeno em sua vida será engrandecido por mim, e não será para que você se orgulhe, mas para que você reconheça que foi a minha graça que te sustentou. Você verá, com os próprios olhos, portas sendo abertas, pessoas sendo transformadas, cenários mudando diante de você. E tudo isso acontecerá no tempo certo, não antes nem depois, porque o tempo em que eu ajo é perfeito. Você não perdeu o melhor. O melhor ainda está sendo revelado. Se a culpa tentou te paralisar, saiba que hoje ela perde força. Eu já liberei perdão. Você não precisa se prender ao que já deixei para trás. Olhe para frente. Estou criando novas possibilidades, e nelas não há espaço para condenação. Há liberdade. Uma liberdade que você ainda vai sentir com profundidade, como se pudesse respirar fundo pela primeira vez em muito tempo. Eu sou o Deus que limpa o caminho e renova os passos. E os seus estão sendo renovados agora mesmo. O que os outros consideraram o seu fim, eu chamei de reinício. E esse novo tempo não virá com esforço, mas com suavidade. Você vai notar a diferença até nas pequenas coisas. Vai acordar com mais disposição, vai ouvir uma música e sentir paz, vai entrar em ambientes e perceber leveza, porque tudo em você está sendo alinhado com o meu propósito. E quando isso acontece, até os dias comuns ganham um brilho novo. Você não será mais escravo do passado, será autor de um novo capítulo. Sua voz tem valor, suas palavras têm peso, e eu estou te dando a autoridade para declarar o que ainda não vê, como se já fosse real. Você não é espectador da fé alheia, você é participante do milagre. Eu te levanto com ousadia, com sabedoria, com discernimento, porque o que vou realizar através de você tocará vidas. Vai curar feridas que você mesmo já viveu. Vai iluminar cantos escuros da alma de pessoas que ainda não conseguem ver saída. Você será a resposta. Escreva com confiança. A minha fé está alinhada com o céu. Isso é mais que frase, é profecia em movimento. E guarde em seu coração Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Mesmo que não veja tudo agora, continue crendo, porque a obra começou, e eu jamais abandono o que começo. Cada passo seu agora está coberto por propósito, e esse propósito está carregando o seu nome em direção ao milagre. Você precisa saber que nada em você passou despercebido por mim. Cada escolha feita com fé, mesmo quando o medo apertava. Cada renúncia que ninguém viu, mas que rasgou por dentro. Eu conheço as guerras que você enfrentou em silêncio, e os gigantes que derrubou enquanto sorria para o mundo. Não te deixei só por um instante. Hoje, minha voz se levanta sobre sua história para declarar: o que foi plantado no oculto está pronto para florescer à luz do meu favor. A angústia que você sentia ao acordar, aquele peso no peito ao encarar mais um dia, começa a se dissipar agora. Estou revestindo você de coragem para encarar o presente sem carregar o medo do futuro. Não é apenas mais um dia qualquer, é um marco espiritual. Um divisor de águas onde o que te prendia perde a força. A presença que te cobre agora é a mesma que sustentou os que confiaram em mim no deserto. E se eu fiz por eles, eu faço por você, porque eu sou o mesmo. As palavras que você ouviu no passado, aquelas que tentaram te convencer de que não havia mais chance, estão sendo anuladas. Não há decreto humano que resista à autoridade da minha voz. Eu sou aquele que transforma sentenças em promessas e falhas em testemunhos.
O que parecia perdido será recuperado. E não será de qualquer maneira. Será com honra. Você não vai apenas retomar o que é seu. Vai viver um nível de graça que surpreenderá até quem duvidou da sua fé. Aqueles momentos em que você pensou em se calar para sempre, onde achou que ninguém mais entenderia sua dor, foram os momentos em que eu mais me aproximei. Você não foi esquecido. Você foi escondido, protegido, guardado da exposição, do desgaste, da comparação. Porque eu não te formo em palcos, eu te lapido no secreto. E agora, o tempo do secreto chega ao fim. O que foi gerado no escuro vai nascer diante de todos. Mas a glória será só minha, e a alegria será toda sua. Sua alma está sendo fortalecida neste instante. Há áreas dentro de você que estavam murchas, como se tivessem sido deixadas para trás. Mas eu visito até as partes que você esqueceu de cuidar. Estou curando o que foi ignorado, trazendo vida ao que estava adormecido. Você vai voltar a sonhar sem medo, vai planejar sem culpa, vai olhar para o amanhã com esperança, porque o fôlego novo que coloco dentro de você não é temporário, é um sopro contínuo da minha presença. Escreva com fé. Deus está reacendendo minha esperança. Essa declaração é mais que palavras, é semente lançada em solo fértil. E guarde em seu coração o que está escrito em Romanos 15:13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. O que começa em fé, termina em plenitude. E essa plenitude já está em curso. Muitas vezes, você achou que estava ficando para trás. Observou a vida dos outros avançando, enquanto você parecia congelado no tempo. Mas o que ninguém viu foi o quanto eu estava te preparando em silêncio. Enquanto parecia que nada acontecia, eu estava construindo raízes profundas. Porque o que eu tenho para a sua vida não é raso, é sólido, inabalável, estruturado. Você não viverá de momentos passageiros. Você vai experimentar estabilidade em todos os aspectos. Eu vi suas mãos estendidas quando não havia mais forças. Vi suas orações sem palavras, feitas com suspiros cansados. E é exatamente por isso que eu declaro: sua casa será visitada com paz. Não mais pressões emocionais, não mais ambientes pesados. Eu sou a luz que dissipa as trevas. E quando chego, todo o caos se organiza. Toda inquietação se transforma em certeza. Sua casa será um lugar de cura, um refúgio de amor, um abrigo para corações feridos, começando pelo seu. Você já não precisa mais esconder suas fragilidades. Eu não trabalho com aparências, eu me movo pela verdade do coração. E sua honestidade diante de mim abriu espaço para milagres. Estou desfazendo o que te travava, cancelando acordos feitos com o medo, rompendo cadeias emocionais que te impediam de prosseguir. O que era repetição, agora se transforma em rompimento. E você vai perceber que o ciclo de dor não continua. Ele termina agora. Com autoridade, eu declaro isso sobre você. As dores físicas que têm te acompanhado serão tocadas pela minha mão. Eu conheço cada célula, cada sintoma, cada sensação. E o que os médicos não conseguiram resolver, eu estou resolvendo agora. Não por acaso, mas por promessa. Estou te restaurando não apenas para viver, mas para viver com propósito. Você não será refém de diagnósticos. Você será testemunha de um milagre. E esse testemunho não vai apenas te curar, vai curar quem estiver perto. Porque onde há fé, eu me movo com poder. Você tem se preocupado com quem está ao seu redor, com aqueles que dependem do seu cuidado, da sua atenção, do seu sustento emocional. Mas eu te digo, enquanto você cuida dos outros, eu cuido de você. Não haverá abandono nem desgaste que te consuma. Eu estou restaurando a sua energia vital, não com força humana, mas com renovo espiritual. O cansaço emocional está sendo removido, e no lugar dele, entra a leveza. Uma leveza que você pensava não existir mais. Eu ainda tenho muito para realizar em sua vida. O que você viveu até aqui não é nem o começo da plenitude que preparei.
Você vai ver portas se abrindo em áreas onde nem sabia que existiam possibilidades. Vai experimentar uma paz que não depende de respostas, mas de presença. E essa presença nunca mais vai te deixar. Você está sendo selado por algo eterno. Algo que ninguém poderá apagar. Porque quem começou essa obra foi o céu. E o céu não falha. Se esta mensagem falou com tua alma, se algo dentro de ti foi tocado, curado ou despertado, então permanece conosco.